Unidade 1. People and Places. Aula 1.1. Conteúdo: Reading, Scanning. Habilidade: utilizar a estratégia de leitura Scanning para a compreensão de textos em língua inglesa. Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Hoje aí nós vamos falar então de uma estratégia de leitura, que são, né, as estratégias de leitura são muito importantes, especialmente aí no ensino médio, já que vocês terão aí as avaliações, né, no final do ano. Então é muito importante que vocês saibam ler, né, em língua inglesa e compreender o texto. E essas estratégias de leituras facilitam bastante. E hoje nós vamos nos ater aí sobre o scanning, que é uma estratégia de leitura e que vocês poderão aí utilizar nas próximas leituras aí de texto, já de preparação mesmo para essas avaliações e também no dia dos testes. Vamos lá então falar sobre o scanning? Então, gente, o scanning é uma estratégia de leitura, né, que nós vamos utilizar hoje, né? Vamos falar sobre ela hoje. É uma estratégia de leitura que nós utilizamos aí para fazer uma leitura rápida. Mas para embasar a estratégia de leitura que nós vamos trabalhar, nós vamos ver textos, né, em língua inglesa que vão facilitar. A gente vai demonstrar aí como que a gente trabalha o scanning dentro desses textos, tá certo? Primeira informação sobre esses textos é que nós vamos trabalhar sobre textos, né, diferentes doenças que eu vou mostrar para vocês em seguida, né, voltar ali, did you know, né, para vocês saberem quais são esses textos, né, eu vou mostrar para vocês em seguida. Por exemplo, esse aqui, olha só o título, gente, uma informação importante quando vocês forem fazer um tipo de leitura. Analisem todas as imagens, né, tudo aquilo que envolve o texto. É muito comum em avaliações textos com imagens, e essas imagens têm que estar relacionadas com o texto. Então você já consegue inferir algumas informações, tirar algumas informações somente pelas imagens, como essa aqui, né, que se faz presente aí dentro de um texto. Olha só, qual é, né? Auto Brewery Syndrome. O que é, então, nessa síndrome da autocervejaria, né? Essa expressão fica um pouquinho estranha para português, mas é isso. A expressão brewery é a expressão de fermentação, o processo de produção de cerveja. Então, ela é um tipo de doença que nós vamos ver agora, que vai embasar, então, essa estratégia de leitura que é o scanning. Olha só, continuando aí. Did you know, você sabia? 5 strange and rare and fascinating medical conditions. As 5 problemas, né, doenças médicas mais fascinantes e estranhas e raras, né, que nós temos, que nós poucos conhecemos, diferentemente dessas aqui. Olha só, there are medical conditions, há algumas condições médicas, né, problemas de saúde. Quando a gente fala medical conditions, a gente está se referindo a condições médicas, né, problemas de saúde, por exemplo. Such as diabetes, tais como diabetes, hypertension, que é a hipertensão, or asthma, né, que também é uma doença bastante conhecida. That almost all of us will have heard of. São, então, doenças que nós já ouvimos em algum momento. But what about those that are so rare that very few of us will know about? E quanto àquelas que são tão raras que nós pouco conhecemos, pouco ouvimos falar sobre? In this spotlight, nesse destaque, né, nós vamos dar aqui, we look at 5, nós vamos olhar para 5 of the rarest, as 5 mais raras, and strangest, e estranha, condições médicas on record. Então, nos textos de hoje, nós vamos falar sobre as 5 doenças mais raras, né, que existem, que nós pouco conhecemos. Nós vamos embasar, então, utilizar esses textos para trabalhar aí a estratégia de leitura scanning, tá certo? Então, muita atenção, porque é uma estratégia de leitura que se faz muito útil quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, por exemplo. Há tipos de questões que exigem, né, que pedem uma leitura como o scanning. Então, muita atenção aí nessa estratégia de leitura. Olha só. Então, o scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Então, gente, a estratégia de leitura scanning é aquele tipo de leitura que eu não procuro palavra por palavra, eu não faço uma leitura completa. Normalmente eu passo os olhos de cima a baixo, como
se fosse um scan mesmo, né? Escanear, e você passar os seus olhos, vai prestando atenção em alguns detalhes, né? Que vão dar base aí para a compreensão, então, daquilo que você busca, né? Você busca uma informação específica. Então, toda vez que você lê uma pergunta e essa pergunta exigir uma informação específica, você pode utilizar a estratégia de leitura scanning, para não perder tempo lendo todo o texto, sendo que você consegue obter essa informação indo mais direto ao ponto. Você vai escanear o texto e vai procurar aquela informação que foi pedido lá na pergunta, né? Então, você não vai traduzir, não vai perder tempo traduzindo tudo. Então, o scanning, para esse tipo de texto, né, que nós vamos ver agora, que é What is Auto Brewery Syndrome? Qual é a síndrome, né, a síndrome da autocervejaria, da produção de álcool, na verdade, né, que o corpo faz. Veja, é um texto bastante longo, chama atenção para vocês para a imagem, tá? Vocês vão utilizar a imagem também para facilitar a compreensão. Aí você vai passar os seus olhos por sobre o texto para compreender, então, do que se trata. Vai vendo as palavras conhecidas, palavras cognatas, e vai prestando atenção nas informações do texto. Por exemplo, se tiver hífen, como nós temos, tiver travessão, né, a letra maiúscula, datas, essas informações é que vocês vão prestando atenção. Vou passar o restante do texto agora. Olha só, mesma coisa, preste atenção nos parágrafos, nos inícios de parágrafos, tá? Na primeira, ou até a segunda, em média, até a segunda oração do parágrafo, ele contém o tópico frasal, que é a informação, né, do que vai ser debatido naquele parágrafo, tá? Então, essa é uma informação importante. Então, um texto bastante longo, repleto de palavras cognatas, e que vocês não precisarão ler palavra por palavra. Olha só, gente. Nós estamos trabalhando, então, com uma estratégia de leitura que é o scanning. Essa estratégia de leitura, ela tem uma situação de uso bastante específica, tá? Por exemplo, quando a pergunta é do tipo, do que se trata o texto, né? Qual é a ideia principal do texto? O scanning, nesse caso, ele não é muito indicado, porque ele é um tipo de leitura mais rápida, né? Então, ele não resolve, para um tipo de pergunta como essa, utilização do scanning. O scanning, então, eu vou utilizar para uma resposta rápida, uma pergunta que exige uma informação no texto. E você vai buscar essa informação lá dentro do texto. E essa informação você vai buscar dando uma olhada rápida. Olha só, scanning. Quando que eu vou utilizar o scanning? Entenda a pergunta antes de entender o texto. Se deparou com o texto, logo vem a pergunta, normalmente essa é a estrutura. Você lê primeiro a pergunta. Que tipo de pergunta é essa? Se for uma pergunta, por exemplo, que exige uma data, o que aconteceu na data tal de 1977, por exemplo? Então, você vai procurar essa data no texto e naquele redor ali dessa data, você vai encontrar muito provavelmente a resposta. Se o texto tiver datas repetidas, essa data se repetir, então você vai olhar cada uma delas e possivelmente essa resposta esteja diluída em todas essas informações, né, esteja diluída próximo ali dessa data, tá certo? Então, esse é o tipo ideal de uso do scanning. Segunda informação, passe os olhos no texto rapidamente. Lembre-se, você está procurando uma informação específica, tá? Como você está procurando essa informação, você não vai ler o texto todo. Outra informação, menos leitura e mais pesquisa, né? Você vai olhar o seu texto, exatamente como nós fazemos no Google, por exemplo, né? Quando nós estamos pesquisando alguma coisa, a gente está buscando uma informação, você faz esse tipo de leitura, é o scanning. Ah, não, essa aqui não é a informação que eu quero, até que você ache a informação. É mais ou menos isso, o tipo dessa estratégia, tá certo? Uma informação importante, o scanning é uma estratégia de leitura, mas você utiliza todas as outras estratégias juntas quando você estiver utilizando o scanning, tá? Eu não consigo utilizar só uma estratégia de leitura e ignorar as outras que eu já conheço, tá? Isso vem sem nenhuma preocupação, vem normalmente, tá? Já vimos o texto, né? Vimos que ele é um texto aí de 3 parágrafos, um texto relativamente longo, um texto talvez padrão aí de uma pergunta que possa cair no vestibular. Olha só a pergunta que tem sobre esse texto, e nós vamos analisar a partir dele. O texto fala sobre uma doença rara onde o portador produz em excesso. Então, o texto fala sobre uma doença rara onde o portador produz em excesso. Levedura de cerveja. O que é a levedura de cerveja, gente? A levedura de cerveja, ela é aquele processo de fermentação de fabricação da cerveja, né?
nesse processo de fermentação que se produz o álcool, por exemplo. Então, é esse processo de produzir cerveja. Sacarose, sucralose, carboidrato e fermento. Então, o texto fala sobre uma doença rara onde o portador produz em excesso. Quais dessas opções? Aí eu vou voltar lá no texto. Olha só, eu vou mostrar aqui o texto para vocês. O título é muito importante. Auto Brewery Syndrome, que é uma tradução, né, mais literal, é o processo, né, como se fosse uma mini cervejaria dentro do seu corpo. Né? O processo ali de fermentação, ele gera álcool. Então, a pessoa produz álcool ali de forma espontânea. Você vai prestar atenção em todas as palavras que você conhece, por exemplo, experience. Aí você vem procurando por informações específicas, né? Vai passar dos olhos, aí você vai percebendo que tem informações como hífen, como palavras, se tiver a palavra em letra maiúscula, por exemplo, em negrito, são informações importantes, até que você vai passando aí, olha só. There are, however, people who experience intoxication. Lembre-se, você vai ler, pode ler cada início de parágrafo. Nesse início de parágrafo, até a segunda, em média, até a segunda oração, tem o tópico frasal, que é o tópico a ser debatido naquele parágrafo. Então, se tiver ali alguma coisa relacionada à pergunta, você vai ler com mais atenção, que provavelmente vai ter a resposta ali, tá? Aí, these people have a rare condition, né, called Auto Brewery Syndrome. Essas pessoas, então, têm uma rara condição chamada Auto Brewery Syndrome, que é uma síndrome da fabricação de cerveja, né? Ele processa, o corpo processa e produz álcool nesse processo aí, tá? Aí nós temos a última parte do texto, olha só, an excess, um excesso de Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo aí de fermento, né? Ele é um fungo e ele é um tipo de fermento, a type of yeast, que é um tipo de fermento. In the gut is the main culprit. Então, no intestino é o principal culpado. A presença desse fungo, do Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fermento, né? Dentro do sistema digestivo, né? Gut, que é o intestino, ele é o principal culpado. Which leads to the fermentation process that produces ethanol. Então, a presença desse fungo dentro ali no processo digestivo, né, no intestino, ele vai produzir álcool. Então, é nesse parágrafo aí que está a minha resposta, tá certo? Olha só, um excesso de Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fungo, né, um tipo de fermento também, a type of yeast, que é um fermento. Então, a presença desse fungo dentro do intestino, que vai produzir o processo de fermentação, que vai produzir posteriormente o etanol. Olha só a pergunta que eu vou mostrar para vocês agora. O texto fala sobre uma doença rara onde o portador produz em excesso levedura de cerveja, sacarose, sucralose, carboidrato, fermento. Então a resposta correta seria a letra A, porque a presença daquele tipo de fermento, né, ele vai produzir então o processo de fermentação, que é o processo de levedura de cerveja, tá certo? Não é sucralose, embora no texto tenha essas informações, sacarose, sucralose, carboidrato e fermento. Essa palavra também pode confundir bastante, que tem a palavra fermento. Só que fermento é o próprio fungo. Então, o excesso desse fermento, desse fungo, que é fermento, ele vai produzir essa doença, né? Ele vai produzir a levedura de cerveja, ou seja, o próprio corpo, então, produzindo cerveja, tá certo? Produzindo álcool, na verdade, tá? Então, nesse processo aí. Entenderam, gente? Como é que nós utilizamos o scanning? O scanning, então, é uma estratégia de leitura que eu vou utilizar, né, para buscar uma informação específica. Qual era a pergunta? Né? O que o corpo produz? Qual é o tipo de doença? Né? Essa doença produz o quê? Ela produz, basicamente, a produção de álcool, né, espontânea pelo corpo. Então, essa seria a resposta correta. Então, você vai buscar no texto esse tipo de informação que bate com a pergunta. Por isso, aquela dica. Leia e compreenda, entenda a pergunta, porque é a partir dela que você vai chegar à resposta correta. Tá certo? Então,
É nessa situação que eu utilizo aí o scanning, que é uma estratégia de leitura aí muito utilizada, tá certo? Ele vai buscar uma informação específica, como data, ou então uma palavra-chave. Palavras-chave são muito relacionadas aí com a estratégia de leitura scanning, porque eu vou fazendo o escaneamento do texto e eu vou encontrando, identificando palavras que eu já conheço, né? Vou encontrando palavras-chave, e aí depois, quando eu souber exatamente a pergunta, eu vou buscando por palavras-chave. Encontrei aquela palavra, muito provavelmente ao redor dessa palavra estará a resposta, tá certo? É uma estratégia de leitura que eu utilizo nessas situações. A busca específica por uma informação no texto. Diferente, por exemplo, como eu já falei anteriormente, de uma pergunta que exige qual é a ideia principal do texto. Nesse caso, vai ter que fazer uma leitura mais aprofundada, porque você não consegue, dificilmente você consegue compreender o texto utilizando essa estratégia de leitura. Você realmente vai precisar ler. Mas há casos onde é a busca por uma informação, como uma data, por exemplo, aí vai facilitar, você pode utilizar o scanning. Então é muito importante você ler primeiro a pergunta, compreender a pergunta, entender e aí sim buscar a resposta, tá certo? Nós vamos trabalhar um outro texto agora e eu vou mostrar uma atividade que você pode fazer quando estão lendo um texto aí, também relacionado com o scanning. Olha só. Esse texto é um texto também longo e ele é rico em algumas informações. Nesse texto, gente, vocês podem trabalhar, quando estão utilizando aí a estratégia de leitura scanning, vocês já vão olhando as palavras que vocês conhecem. Preste atenção no título, tá? Vocês vão olhar, então, a imagem, né? O que a imagem diz? Né? Uma pessoa ali tapando a boca com várias letras ao lado, né? Isso é relacionado à língua, a palavras. Então, dá uma informação também. O título é muito importante. O título ele tem, obrigatoriamente, trazer um resumo do que se trata o texto, tá? Se eu tiver um título nada a ver com o texto, então há um erro ali claramente de escrita. Embora possa haver numa prova algo do tipo, mas não é o indicado e não é o correto. Normalmente, o título precisa resumir, ainda que indiretamente, o texto, tá? O que eu vou mostrar para vocês nesse texto? Não vou ler o texto todo porque não é essa a ideia. A gente está trabalhando uma estratégia de leitura. Para quem não é fluente na língua, você vai trabalhar com aquilo que você consegue, aquilo que você tem, que são conhecimento prévio. Veja, primeira informação, então, olhou as imagens, prestou atenção no título, Foreign Accent Syndrome. Então, a síndrome de alguém, né, que tem um sotaque, né, de um sotaque estrangeiro. Né, essa é a tradução. Síndrome é uma palavra que vocês já conhecem, porque é uma palavra cognata, né? É uma palavra que se parece com outra em língua portuguesa, então você consegue inferir significado. Aí você vai nessa mesma onda, identificando as palavras que você conhece, as palavras cognatas, palavras que você conhece. Olha só, imagine uma palavra cognata. You, você conhece, tá? And, você conhece, tá? New York, um nome próprio. Aqui repete you, and, have também é um verbo bastante conhecido. Aqui, ó, você também consegue identificar o significado, né? A terminação ly aqui, ó, ele vai indicar que o final ele é um advérbio e o final ly vai indicar o mente em língua portuguesa, tá? Stereotypically, então o final ly é o final mente do português. Então, é relacionado aí ao estereótipo. Metropolitano, a palavra que você vai identificar o significado. American, tá? One day, também você vai identificar. Repare a quantidade de palavras que você já conhece, tá? Ou porque você conhece a palavra, porque ela é uma palavra cognata. Olha só. Com essas palavras aqui, gente, você consegue identificar o texto. Ele não pode causar problema. Essas palavras perdidas ali, receive também é uma palavra que pode ser identificada com o texto. Então, repare que a quantidade de palavras que você já conhece, ou que são palavras cognatas, ou seja, aquelas que você consegue inferir significado, vão facilitar, então, a sua leitura. Veja a quantidade de palavras que você conhece. Na sequência, mesma situação, você vai prestar atenção nas palavras que você conhece. You wake up, né? Você acorda. Aí, emergency, room, você conhece. And, tá certo? Talvez a profissão, nurse, que é enfermeiro, enfermeira.
You. Repare a quantidade de palavras que você conhece, além, né, de palavras que são derivadas de outra, como New Yorkese, que é nova-iorquino. Tá certo? Olha só. Place é lugar, né? Replace, então, ele vai ser colocado, né? Colocado em determinado lugar. British English accent. Então, repare que nós temos várias informações, várias palavras que eu conheço. Além disso, né, reiterando, você vai prestar atenção nas imagens, naquelas informações, tá, que aparecem no texto, que são marcas tipográficas, typographic mark, que é também uma estratégia de leitura, tá certo? Então, esse é o tipo de texto que você pode utilizar, aí o scanning, né? Identificando as palavras conhecidas, né? Identificando aí as palavras cognatas, você vai chegar aí à conclusão, né? Compreensão do texto mais rapidamente, tá? E a gente utiliza isso mesmo, gente, não tem como fugir disso, né? O scanning, então, vai buscar uma informação específica no texto e você, quando for buscar essa informação específica no texto, você já vai utilizando essas outras estratégias. Vai identificando as palavras que você conhece, vai identificando palavras cognatas, até que você chega ali, né, à resposta correta. Você vai encontrar a resposta que já foi perguntada, né? Você leu a pergunta, identificou que tipo de pergunta, que tipo de resposta ela exige, e aí você vai voltar no texto e vai encontrar essa resposta, tá? Um outro tipo de doença também rara e que vai servir de base para a gente analisar aqui, né, essa estratégia de leitura scanning, é esse aqui, olha só. Fish Odor Syndrome. Então, esse é a síndrome do odor de peixe, tá? É uma doença muito rara também. Em resumo, é uma doença que a pessoa exala um cheiro de peixe, né? De peixe podre. Exatamente esse é o cheiro, tá? A Fish Odor Syndrome. Então, a síndrome do odor de peixe. Mesma situação, vocês vão utilizar a mesma estratégia aí de encontrar palavras que vocês já conhecem, né? Isso aqui, gente, não precisa traduzir, porque é uma palavra, é o nome aí de uma, né, pode ser de um fungo, pode ser de uma bactéria, enfim, ele não tem uma tradução, né? É necessariamente uma tradução, e ele não vai criar nenhuma dificuldade na tradução. Então, leu o texto, aliás, leu o título, compreendeu o título, olhou a informação, né, a imagem, que vai dizer muito sobre esse texto, você parte então para a leitura, né? Lembrando que você já leu a pergunta anteriormente, já identificou que tipo de resposta ela exige, e agora você está buscando essas informações. Parte então para as palavras cognatas, vai passando pelas palavras cognatas, palavras que você conhece, até que você vai chegar então na resposta do seu texto, tá? É uma informação importante. Por exemplo, fish é uma palavra que você conhece. A palavrinha rotting quer dizer podre, né? Algo que está em processo de putrefação. Então, when a person has trimethylaminuria, colloquially known as a fish odor syndrome. Então, quando uma pessoa tem esse tipo aqui, né? É um tipo de bactéria, né? Que vai dar esse cheiro aí de peixe podre, né? Que ele vai causar, é uma consequência. Coloquialmente, né? Olha o LY aqui, que tem o final em língua inglesa, em língua portuguesa, mente. Então, coloquialmente conhecido como síndrome de odor de peixe. They emit an unpleasant, eles emitem uma infeliz, uma triste, né? Uma desagradável body odor. Então, essas pessoas que têm esse problema, elas vão emitir um cheiro infeliz, né? De peixe podre. Reminiscent, reminiscente of the smell of rotting fish, quer dizer, a reminiscência, o resto aí de um peixe podre, o cheiro de um peixe podre. Through their sweat, através do suor, exhaled, exalado pela respiração e também pela urina. Então, essas pessoas que têm essa infeliz doença, elas vão liberar esse cheiro, né? A palavrinha smell é relacionado a cheiro, tá? Elas vão liberar, então, esse cheiro, né? Esse fedor, na verdade, através do suor, da respiração e da urina, tá certo?
This occurs, né, isso ocorre quando o corpo está... Ele não consegue quebrar as moléculas orgânicas, né? Olha só da trimethylamiine, que é o tipo de algo orgânico, né? Que produces this strong fish smell, esse cheiro de peixe, tá? Então você vai, olha só, palavras cognatas, vai identificando, né? O cures também pode ser levado aí a compreender que tipo de palavra é, palavra conhecida. Organic, compound também. Todas palavras que vocês conhecem ou, né, são palavras cognatas. Então repare, olha só, a quantidade de palavras, mesmo sem saber o inglês fluente, vocês conseguem identificar no texto, tá? É só um pouquinho de prestar atenção aí. Então, palavras, essas palavras vão facilitar a compreensão do texto. Aqui é a palavrinha enzymes, que é enzimas, e vocês conseguem identificar aí o seu significado através da leitura, porque ela se parece com outra língua portuguesa. Aqui, organic, compounds, e assim por diante. Então, repare, gente, na quantidade de palavras que vocês conhecem ou que são palavras cognatas. Essas palavras vão facilitar, então, a compreensão de vocês desse texto, tá certo? Então, quando você utiliza o scanning, você utiliza também outras estratégias, que são utilizar as palavras conhecidas, utilizar as palavras cognatas, que são aquelas palavras que se parecem com outra em língua portuguesa, tá certo? E você vai inferindo significado ao texto de vocês. Lembrando, scanning é uma estratégia de leitura que busca uma informação específica. E você vai chegar a que tipo de estratégia eu vou utilizar, se é de fato o scanning, quando você lê primeiro o texto. Leu o texto, aliás, a pergunta, identificou que tipo de resposta ela exige, aí você volta no texto e você já sabe o que procurar no texto. Não vai perder tempo lendo o texto todo. Essa estratégia, ela é bastante útil justamente numa avaliação, onde o tempo está correndo e você precisa ganhar tempo. E ler um texto todo, né, você vai perder um pouco de tempo. Com essa estratégia de leitura, você vai direto ao ponto. É uma estratégia de leitura, mas que nós utilizamos aí para um tipo específico aí de pergunta, aquela que exige que você busque no texto uma informação específica. Vai ser uma data, vai ser o nome de uma pessoa, um nome próprio, tá certo? E essa informação que você vai buscar no texto, você vai procurar de forma rápida, escaneando. Quando estiver escaneando de cima e embaixo, você vai encontrar. Encontrou a palavra-chave ali? Então, a partir dali, você vai encontrar a resposta, porque ela vai estar naquela intermediação ali, tá certo? Agora, as keywords. Olha só, gente. O que são as keywords? São palavras-chave que eu vou utilizar, então, quando eu estiver utilizando a estratégia de leitura scanning ou outra estratégia de leitura, como o skimming, por exemplo. Palavras-chave, gente, são aquelas que se repetem. Se uma palavra se repete, é porque ela é muito importante, tá? Então, ela é, muito provavelmente, uma palavra que se repete porque ela tem a sua importância, né? Então, é um indício de que é uma palavra que eu posso utilizar posteriormente. Essa informação, então, como typographic marks, né, que são as marcas tipográficas, né, como reading, olha só, quando a palavra aparece em negrito, letra maiúscula, itálico ou sublinhada, ela é uma palavra importante e o autor quer que essa palavra seja destacada. Se ele quer que seja destacada, é uma palavra importante. Então, fiquem atentos a esse tipo de palavras, tá? Como eu passei anteriormente, que eu já vou voltar aqui para vocês, números, informações, vocês também precisam prestar atenção, porque são datas, números, tá certo? Então, keywords, palavras-chave, as palavras que se repetem, que são palavras de fato importantes, tá? Então, elas são uma estratégia de leitura isolada, mas elas também são utilizadas junto com as outras. Informações como números, datas, porcentagem, enfim, tudo isso são informações que eu devo prestar atenção, né? Porque elas estão no texto e pode ser que eu tenha uma pergunta que faça referência a números, a datas, por exemplo. E aí, claro, a forma de escrita, que são as typographic marks, né? Relacionados aí às typographic marks, que são as marcas tipográficas. Né? A palavra apareceu em negrito, em letra maiúscula, itálico ou sublinhada, ela tem uma importância, então a gente tem que prestar atenção nessas marcas também. Outra informação, a palavra apareceu ali entre hífen, né? ou travessão, é um destaque importante, significa que ali tem uma parte importante que o autor está chamando a atenção, tá?
Essas marcas indicam, facilitam então a compreensão do texto, tá certo? Estamos falando de scanning, mas junto com esse scanning eu vou utilizar então outras estratégias de leitura juntas, tá? Então, scanning. Scanning é o processo, aliás, o processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista. A gente praticamente não faz muito isso, mas quando você vai procurar um número na lista, você não vai ver todos os números, você vai direto, né? Você vai buscar com uma informação prévia, né? Vai pelo nome da pessoa, então pelo início do telefone, para chegar aí para encontrar essa informação. Você não vê número por número, não precisa ler todos eles, né? Um nome de uma palavra no dicionário, também a mesma situação, a situação de eu utilizo o scanning. Uma data de nascimento, né? Tem o texto ali, aí uma data de nascimento. É possível que nessa pergunta que venha posterior ao texto, ele seja referido a essa data, então a dica importante é sempre olhar antes que tipo de pergunta, compreender a pergunta e a partir daí vocês partirem para a procura, né? Na busca da resposta. Então, uma data de nascimento ou de falecimento numa biografia, um endereço ou uma fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua, tá? Então, são essas situações onde eu utilizo o scanning. Se deparou com uma pergunta no texto de vocês, na avaliação de vocês, que precisa, por exemplo, encontrar uma data, o que aconteceu na data tal? Já dei esse exemplo. Vocês então vão direto nessa data, vão utilizar o scanning, vão direto nessa data e vocês vão encontrar naquela intermediação ali a resposta. Se essa data se repetir ao longo do texto, é possível que essa resposta esteja diluída aí em todo o texto. Mas você vai utilizar sempre como base a presença da data. Tá certo, gente? Vamos agora para uma dica de leitura. Olha só. Dicas de leitura, de uma leitura mais efetiva. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Tá? Isso é muito importante nas avaliações. Usar seu conhecimento prévio sobre o assunto. Nós já carregamos isso com a gente, então basta a gente se propor a utilizar. Dominar as estratégias que fortalecerão esse processo, né? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para compreender esse texto? Daí, prestar atenção no contexto em que o texto está colocado, aí é muito importante a leitura das imagens, né? Ele vai facilitar também para você entender a compreensão e o contexto. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então, para você fazer uma leitura mais efetiva, você vai utilizar todos esses pontos aí. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra, que nem sempre é interessante, nem sempre é necessário. Usar seu conhecimento prévio sobre o assunto. Dominar as estratégias que fortalecerão esse processo. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Agora vamos para o último texto que nós vamos ver para trabalhar a estratégia de leitura, tá? Então, nós temos aí fatal, familial, insomnia. Também várias palavras cognatas, né? Que você consegue identificar, vai prestar atenção naquela informação que vai dar ideia de contexto. Então, aqui você já sabe do que se trata o texto. Agora, você vai utilizar as palavras conhecidas, né? Palavras que vocês conseguem identificar o significado, né? Porque são palavras cognatas. Né? O verbo sleep é dormir, então ela pode ser considerada aqui uma palavra-chave, tá? Person, né? Uma palavra também que vocês conhecem. Effect é um verbo que vocês conhecem, né? Um verbo aí quase como uma palavra cognata. Aspects também. Life é uma palavra que vocês conhecem, né? Well-being é uma palavra, com certeza, é uma palavra-chave também. E assim vai facilitar mental health também vocês vão identificar, vão utilizar para compreender o texto. Vai prestar atenção então, né, continuando aí, prestando atenção nas palavras que você conhece, palavras que se repetem. E aqui, gente, eu vou ter sempre o tópico frasal, tá? Do que eu vou tratar dentro daquele parágrafo, tá? Todo parágrafo, normalmente entre a primeira e a segunda, no máximo a terceira, terceira oração do parágrafo, vocês vão encontrar o tópico frasal, né, que é o tópico a ser debatido dentro daquele parágrafo. Então, você identificando o tópico frasal, você já sabe do que se trata naquele texto. Se for útil essa informação, você continua, senão você passa adiante, tá certo?
Aí eu vou passar o restante do texto, tá? Vai prestar uma vez mais, né, nas palavras que você conhece, palavras cognatas, até chegar aí, né, palavras-chave também, tópico frasal, até vocês chegarem aí à compreensão do que se trata o texto, tá certo, gente? Olha só, vou voltar para vocês agora nas perguntas relacionadas ao texto. Answer the question about the text. Então, responda as perguntas sobre o texto. O que é Fatal Familial Insomnia? Aí depois eu vou ter quais aspectos da vida são afetados pela doença Fatal Familial Insomnia. Então, essas duas perguntas eu vou encontrar aí no texto, tá? Olha só, li a pergunta, identifiquei qual é a pergunta, eu vou voltar lá no texto, olha só, e vou identificar qual é essa resposta. Primeiro passo, então, gente, quando for responder uma pergunta de um texto, leia e compreenda a pergunta. Aí depois você vai passar pelo texto, identificando aí as informações, né, utilizando aí a estratégia de leitura como keywords, que são as palavras-chave, né, utilizando as palavras-chave, palavras conhecidas, né, palavras cognatas, são aquelas palavras que têm são equivalentes, né, na língua inglesa, na língua portuguesa, também vai facilitar a leitura, tá? Então, todas essas estratégias juntas você vai utilizar para encontrar essa resposta, tá certo? Então, o scanning é uma estratégia de leitura rápida, que você vai identificar e vai buscar uma resposta, uma informação específica no texto, tá certo, gente? Então, por hoje era só, falando aí sobre essa estratégia de leitura, e nós nos vemos nas próximas aulas. Bye, bye!